Olá, família Rema, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um podcast dos 30 anos do nosso Rema aqui no Brasil, o maior centro de treinamento bíblico do mundo. Eu estou com duas pessoas ilustres aqui. A primeira pessoa que eu quero apresentar para você é o número 1, uma pessoa que mora no nosso coração. Ele é jogador, ele é artilheiro, ele trabalha aqui no ministério, ele faz livro, então é uma pessoa muito especial para nós. E a segunda pessoa também que mora no nosso coração é o nosso querido Cleanto. Ele faz parte do ministério também, da diretoria da igreja sede em Campina Grande e também da secretaria das igrejas do nosso ministério Verbo da Vida. Eu já deixo o meu abraço ao meu querido Perillo. Olá, Perillo. Eu fiquei procurando quem era. Eu não sabia que Cleanto era isso tudo. Cleanto é jogador. Mas coisa boa, bom demais, Abraão. Tá aqui, vai ser um tempo maravilhoso. Cara, que benção. Você, Cleanto, tudo bem? Isso mesmo. Prazer imenso estar por aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida através dessa escola poderosa. Uau, são 30 anos de história que marcaram a vida de pessoas, e nós queremos conhecer o que o Rema fez também na vida de vocês, né, Perillo? Vamos logo para a primeira pergunta, né? Como você conheceu o Rema e que situação você se encontrava na época que você conheceu o Rema? Vale salientar que a gente é da mesma turma. Olha, 2006, 2007, em Campina Grande. E 15 anos depois, né, servindo juntos no ministério, na obra do Senhor. Que legal. Vendo tudo que aconteceu de lá para cá. É satisfatório mesmo, como vale a pena, né? Experimentar o poder que há nessa palavra que é ensinada nessa escola. Eu fiz o Rema com 18 anos, né? Na época era a idade mínima. Sim. Interessante porque antes era 16. Sim. Então, adolescente, 14, 15 anos, naquela expectativa, né, de fazer o Rema. Quando eu ia completar 16, na verdade eu faço aniversário em julho, então eu completei 16 em julho e ia poder fazer no ano seguinte. Aí mudaram para 18. Eita, caramba. Aí eu tive que esperar por 2 anos. E logo depois que a gente se formou, acho que 1 ou 2 anos depois que a gente se formou, voltou para 16. Pai, era um teste comigo. Esse cara é paciente mesmo. Mas foi muito bom porque eu também estava começando a faculdade, né? Então, vendo o fruto que essa palavra tinha produzido na vida dos meus pais, na vida do meu irmão. Sim. Eu tinha esse desejo mesmo de conhecer mais da palavra de Deus, apesar de já ser da igreja desde criança, crescer aprendendo essa palavra, mas no Rema é um intensivão, né? É maravilhoso demais e foi muito bom para mim fazer nessa época que eu também estava começando a faculdade, né? Porque... você fazia o Rema e a faculdade ao mesmo tempo? Isso. Caramba, bem puxado. E você, Cleanto, como foi o teu encontro com o Rema? A minha experiência foi um pouquinho diferente, né? Eu era recém-convertido, né? Tinha me convertido em 2005, a gente iniciou o Rema em 2006, e eu tinha no coração de me firmar mesmo, procurar algo que pudesse me firmar. E eu era membro de uma denominação, de uma igreja, na qual o pastor era professor do Rema. Que legal. O pastor Sêmio Reis. Foi nosso professor. Exatamente. De Justiça de Deus. Isso. Então, durante esse tempo, eu desejava muito fazer algo que me firmasse mais ainda na palavra, né? Então, diante disso, eu estava cursando a universidade e eu tinha decidido, né? Eu vou trancar, diferente de Perillo, eu vou trancar a minha universidade para fazer o Rema e depois eu volto para concluir. Porque Cleanto já era casado também. Já era casado. Recém-casado. Eu tinha casado em 2005 também, né? Então, a decisão foi essa, né? A princípio. E aí o senhor falou comigo, você precisa terminar o seu curso e em seguida você faz o Rema. Durante o tempo que eu estava fazendo a universidade, eu estava desempregado, sem trabalhar. E quando fui para fazer o Rema, apareceu diversas oportunidades de emprego. Mas justamente durante o período das aulas do Rema. Meu Deus. Eu tinha participado de uma formatura e, para mim, eu tinha visto aqueles alunos ali no final no momento da apresentação deles, que eles iam receber o canudo, sempre era anunciado 100% de frequência, né? Então aquilo ali me motivou mais ainda a fazer com excelência durante todo esse tempo o Rema, né? E eu digo, eu vou ser igual um daqueles alunos ali. Então consegui concluir o Rema, fiz os 2 anos sem nenhuma falta.
e sempre com excelência. E como o Pereira falou, né? É um intensivão que, de fato, traz uma base sensacional para a nossa vida. Então, é isso que tem nos sustentado até hoje. E a estrutura do rema dessa palavra que vocês aprenderam dentro da universidade, graças a Deus, né? Conseguiu entrar e sair firme no Senhor. Isso mesmo. Né? Algumas pessoas perguntam, a quem nasce dentro da igreja, assim, já dentro desse meio, né? Como você nasceu dentro de uma família poderosa, maravilhosa, né? A gente, inclusive, conversou com seu pai, seu irmão também, que é pastor presidente. E tá dentro desse meio evangélico, Perilo, as pessoas dizem, nunca passou por problema nenhum, nunca bebeu, nunca fumou, nunca fez nada de errado, né? E nasceu dentro do lar evangélico, fez o rema, não tem muita diferença não, mas tem coisas que você já passou, né? Não fez porque não quis, né? A tentação não foi para todo mundo. Para todo mundo. Mas, de fato, a gente vem com estrutura tanto de casa quanto da igreja, departamento infantil, né? Que é tão fundamental. Mas na adolescência e na faculdade, principalmente, a tentação aumenta, né? Em vários sentidos, e a palavra, e você precisa estar ainda mais firmado na palavra, mas é diferente no rema, você aquelas 2 horas, né, 3 vezes por semana, você só ensina, né, cria uma estrutura muito forte. Maior. Qual a matéria que te marcou, Perilo? A gente foi professor também. A gente foi muito privilegiado, né? Isso a gente mesmo. teve aula com o Pastor Bud, com Mama Jane, com o Guto, Isso com a Alexandra. Geraldo Foster? Não, Geraldo já tinha saído. Pastor Policarpo, Aí Pastor tem Douglas. os locais, né? Pastor Policarpo, Pastor Douglas, Pastor Sêmio, Pastor Raul, Irmã Marta, Maneco. Caramba, então, foi uma turma grande, né? Foi. E qual a matéria te marcou? Submissão e autoridade. Eu sempre falo isso porque a que mais marcou foi essa. Porque Pastor João, toda aula era uma cirurgia, né? Eu tinha muito problema com orgulho, com soberba, já jovem, que eu tinha um complexo de inferioridade, acabei indo para o outro extremo. Sim, né? sim. Então, essa matéria assim foi pancada. Mudou minha vida. Até hoje também você ministra bastante ela também, né? Mudou minha vida. E é a que eu mais ensino até hoje. Né? E você, Cleandro, qual a matéria te marcou e o professor? Rapaz, é difícil a gente selecionar isso aí, né? Porque, como o Pereira falou, a gente teve o privilégio mesmo de ter aulas com professores que marcaram a geração do ministério, né? Mas eu posso citar a do próprio pastor Sêmio mesmo, né? Justiça de Deus, como ele trazia o conteúdo de forma tão simples e profundo e, ao mesmo tempo, cômico, né? Ele brincava demais, né? Ele tinha aquela particularidade dele de trazer a pancada, mas sempre com aquele ar de... Às vezes ele mesmo ria sozinho das próprias piadas, porque ninguém entendia, né? Mas tem frases que até hoje muitas pessoas utilizam, né? Que o sangue pode dar na canela, né? Chover canivete. Então, ele dizia muitas dessas palavras que marcam a gente, né? Então, dessas disciplinas aí, a matéria de Sêmio me marcou muito no primeiro ano, que foi a primeira que eu não tirei 10. Eu vim tirando 10. O curioso não é isso, é que a questão que eu errei é porque ele passava durante a matéria, você tinha que ler ler bem lido, estudar, né? O livro de Romanos. Isso. Todos os capítulos e tal. Era só ler todos. Ler todos e estudando. Aí chega na prova, cara, e como eu tava nessa coisa de rema faculdade, sim. Eu não lembro até que capítulo eu li, mas eu não li os 16, talvez no 12, 13. Aí chega no dia da prova, cara, primeira questão lá. Eu li todo o livro de Romanos, como o professor Manuel, durante o período da matéria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, cara. Eita, fiquei com raiva dele. E era uma pergunta que valia mais pontos do que as outras. Um ponto. Valia mais, acho que, se eu não me engano, era 2 pontos. Era diferente, era um peso diferente. Caramba. Aí cara, e agora? Eu boto verdadeiro e peço perdão a Deus.
Aí, cara, quando ele distribuiu a prova assim, que ele disse, ó, a primeira aí é você e sua consciência. Aí quebra. Aí não tem jeito, não tem condição, não. Não li todo. E tu, Cleto? Perdi meu 10. Tu lembra a nota que tu tirou dessa prova? Não, lembro não. Mas leu o livro. Mas tem. Leu o livro todo dia. Ele tava desempregado. Essa foi boa. Abraão, eu lembrei de uma outra matéria, cara, que foi marcante pra mim, porque eu tava nesse processo na faculdade, mas entre o primeiro semestre de 2006, eu tava em engenharia ainda, né? Eu tinha passado para engenharia civil, por causa da família, contexto familiar. Sim. E aí eu lembro que esse período, que era o primeiro período de 2006, primeiro semestre, nesse período, acho que era o segundo lá que eu estava em engenharia, e foi cálculo 2, aquele negócio que, cara, não nasci para isso não, né? Só que eu queria agradar meu avô, agradar meu pai, né? Seguir na carreira familiar. E aí acho que foi a última do primeiro semestre ou a primeira do segundo semestre, que a gente teve com o pastor Douglas, como ser guiado pelo Espírito. Eita, e aí, cara, eu vi que eu tava no curso errado, porque eu não tava guiado pelo Espírito, tava guiado pelo meu avô, pelo meu pai, né? E foi quando eu tomei essa decisão na minha vida de buscar o que Deus tinha para mim, o que Deus queria. Foi quando eu tomei a decisão de sair de engenharia civil para, no final de 2006, fazer outro vestibular. Então, durante o primeiro ano, no segundo semestre, eu voltei a estudar, depois da matéria como ser para fazer o vestibular de novo. E no final do ano eu passei para jornalismo. Caramba, então, eu comecei o segundo ano do Rema, iniciando o curso de jornalismo. Meu Deus, e essa que massa. Matéria como ser guiado foi determinante para essa mudança. É verdade. E a tua história aí? Conta aí uma história interessante do Rema na sua vida, dessa mudança. Que na época você estava desempregado e depois casado, né? Rapaz. Desempregado e casado. Muito desafio, né? Então a gente tinha que procurar mesmo... E Xênia fazia junto com ele. Isso, era eu e Xênia, a gente fazia juntos, né? Então, nesse período que a gente casou, a gente morou um tempo na casa dos meus pais, né? Então, desafio alto, diante disso, a gente sempre se acostumou, a gente sempre trabalhou desde de mais jovem, né? Então, cada um já tinha sua independência financeira, né? Então, diante disso, a gente casou e queria continuar vivendo a vida financeira de solteiro. Né? Mas quem casa, quer casa, e casa tem custo, né? Então, a gente começou, aí de onde entra uma paixão por essa área, que é a área financeira, né? Sim. Diante disso, a gente entrou nesse desespero financeiro e foi quando eu precisei mesmo mergulhar nesse assunto e aprender um pouco mais, e foi quando eu fui me identificando com essa área financeira, né? Trazendo mesmo, estudando, procurando. Deus foi me dando sabedoria, conhecimento aí a respeito disso. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de tanto lecionar uma disciplina na Escola de Missões sobre finanças pessoais, como também ajudar famílias, casais, e a gente ouvir o testemunho do que Deus pode fazer através da palavra, né? Principalmente nessa área financeira. Cleto também ensina vida de prosperidade. Vida de prosperidade. Na verdade, a gente ensina algumas matérias semelhantes, né? Submissão à autoridade, vida de prosperidade, né? E a gente teve vida de prosperidade com Mama Jane, cara. Olha só. Privilégio. Olha só. Aí você mergulhou mesmo, tanto pela situação e alguma matéria também, como a de Perillo, inspirou você para... Então, aí a gente vai se identificando, né? Com o dia a dia. Perillo trabalhava já aqui no ministério, né? Trabalhava no ministério. Acho que eu comecei depois, 2008. Então, tu começou em 2008, né? Depois do Rema, exato. Aí eu comecei a trabalhar em 2009. O ministério começou lá na Prata, naquele prédiozinho lá, né? Já era aqui. Já era aqui tá. Eu vim como estagiário. Exatamente. Tá. Então, no dia a dia do nosso servir aqui no ministério, a gente vai se identificando com alguns assuntos, né? A questão de submissão à autoridade, você lidar com liderança, ser liderado, então, doutrinas básicas, né? Então, você vai se identificando. A área de finanças, você quer não, você relaciona um pouco a vida de prosperidade. Então, você vai conectando aquilo ali ao útil e ao agradável. Na época de vocês né? não tinha muito essa matéria sobre finanças
Na escola, não teve. Na escola de ministros? Na escola de missões. No Rema, na época de vocês não tinha. Não, o Rema não existe. Não tem. Rema tem vida de prosperidade. A vida de tocou muito. Sobre princípios, sobre uma boa gestão. Sim, né? sim. Até hoje ela ensina muito com a vida dela, né? Isso aí. A gente aprende bastante. A gente descobriu, assim, na matéria, né, que na verdade era ela que cuidava da parte administrativa, assim, da família, né? da casa deles. Sei. Os testemunhos que ela contou da granja, quando eles chegaram bem na época, assim, que eles tinham acabado de realizar esse sonho de construir a casa na granja e tal. Então ela focou muito isso na matéria de você realizar sonhos, de você, né, trabalhar para os seus sonhos, crer nos seus sonhos. Perillo, me diz uma coisa, Perillo e Cleante, como o Rema foi importante para o teu chamado e para o trabalho que você desenvolve hoje no ministério, né? Para vocês dois essa pergunta. Para mim foi determinante nessa questão da profissão, né? Matéria como ser guiado me levou a escolher a profissão, a ser guiado para escolher a profissão. Sim. Né? E que foi essa profissão que me trouxe para servir aqui no Centro de Operações. Né? Entrei no ano seguinte que a gente se formou no Rema, eu comecei a estagiar já aqui e estou até hoje nessa área de comunicação, né? Uhum. Então, para mim... Toda a comunicação do Ministério passa por você hoje. Acredito que sim. Isso aí. E aí você, Cleante? Para o teu chamado... Essa foi boa. Foi boa, não foi? Então, e para o que você desenvolve hoje no Ministério? O Rema é a base, né? Então, cada disciplina ela vai trazendo vai acrescentando um tijolinho ali na construção da sua vida, né? De princípios, muita coisa você aprende com a vida, né? O caráter, a integridade, mas o Rema ele vem confrontar isso que você aprende na sua vida mesmo, né? E alinhar o que precisa ser alinhado, para que aquela base da construção ela seja solidificada, né? Seja uma construção mesmo bem concreta, né? Então, o Rema ele veio justamente nesse momento, recém-casado, desempregado, mas construindo aquela base para quem eu sou e para quem Deus deseja ainda que eu me torne, né? Então, a cada dia mais a gente vem procurando se aperfeiçoar mesmo como ministro para servir a Ele, servir ao ministério, servir aonde o Senhor nos colocar. Sim. Como é que na época você era aluno e hoje você é professor? Me conta aí como é essa experiência de estar agora do outro lado como professor. Rapaz, é uma experiência e ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Porque você hoje você precisa ter um comprometimento de passar aquilo ali com a sua vida, né? Então, não é só você abrir a Bíblia e pregar versículos, ou ensinar versículos, ou ensinar alguma coisa diferente, não. É a palavra mesmo, é o Rema, a palavra revelada, é você pregar, ensinar aquilo que você viveu, compartilhar experiências daquilo que Deus pode fazer. Então, essa experiência de compartilhar com os alunos é o que vai mudar a vida deles. Né? Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. Não é qualquer um treinamento, não é qualquer um assunto, não. A gente está trazendo algo que vai impactar a vida daquelas pessoas e gerar vida nelas. É uma responsabilidade para isso. Sim. Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade. Então, estar do outro lado é uma responsabilidade muito grande. Esses dias eu tive a oportunidade de avaliar alguns alunos, né? No Ministrando a Palavra, e coincidentemente um dos alunos chegou e veio perguntar por que era que a banca tinha atribuído aquela nota a ela, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas o que foi que a gente errou, né? Aí veio na hora, assim, veio a resposta para ela. Eu disse, agora você está do outro lado, né? Você está sendo avaliada. Então, quando você vai avaliar os professores, quando você vai estar do outro lado, esse peso é diferente. Né? Porque às vezes a gente está como aluno e julga de uma forma, mas quando você está como professor, você tem que julgar de forma diferente, né? Então, o peso dessa responsabilidade de estar ali compartilhando é a sua vida. Então, é importante, eu penso que é importante essa atitude, esse senso, né? E aí, Perillo, e me conta aí, para tanta essa questão de você era aluno e agora você é um dos
melhor dos professores do Rema, da Escola de Ministros. Me conta aí essa sua experiência. E qual foi a primeira matéria que ele nem falou, mas eu depois queria que ele... Doutrinas Básicas. A primeira matéria que você deu no Rema? Em Porto Alegre. Ixi, responsa. A experiência de dar a primeira matéria ainda viajando. Ixi. Legal. Me conta aí. Vocês contavam na sala de aula, vocês de falar, um dia você é professor do Rema, alguma coisa, ou não? Eu tive esse desejo durante a matéria de Guto, que foi Ministério Prático, né? Sim. Aquela foi uma matéria que também mexeu muito comigo e, assim, essa coisa do chamado, sim, né, veio, assim, mais clareza ainda durante essa matéria. E eu entendi que ensinar no Rema seria parte desse chamado. Aí a primeira matéria sua foi aonde? Cara, foi Você lembra? Em 2007 a gente se formou, em 2008 eu fiz a Escola de Ministros. No final de 2008, o Canrombé me liga, né, e fala que queria conversar comigo. Quando eu vim conversar com ele, ele falou que tinha sonhado, orando, me viu ensinando. Uau, que legal. E pra mim foi um susto, porque eu era novo, eu tinha 21 anos. Então, em 2009, eu comecei a ensinar. E aí era interessante porque a gente marcava no sistema, tinha as matérias lá e você marcava aqui você quer ensinar, aqui você tem mais, né? Lembra disso? Aqui você tem mais aptidão, 2. Se identifica com o assunto. 2, aqui você pode ensinar se tiver um tempo de dedicação. E 3 você só ensinava se fosse em último caso, uma urgência, e se você tivesse um bom tempo para se dedicar, para se preparar. Sim. Eu lembro que eu marquei lá as matérias e eu marquei submissão à autoridade, eu coloquei 3. Porque foi uma matéria que mexeu tanto comigo que eu disse, cara, essa matéria aí, o cara ensinar esse assunto, o cara tem que, né, ter muita estrada percorrida. 3. Vai ser. A única coisa que eu tinha liderado na minha vida era uma equipe, um departamento nos jovens, nos adolescentes na época. Então, eu fui liderado de Perilo. Falar de autoridade tem 3, né? E beleza. Fiquei na espera da... Então, vai dizer, esse seu primeiro ano, você só vai ensinar uma. Tá? Eu disse, não, tranquilo. Pra mim já é uma honra, né? Tal. Aí, quando saiu o calendário que eu fui olhar no sistema, submissão e autoridade. Não acredito, não. Eu nunca compartilhei com ele que tinha sido sendo muito submisso. Que a minha matéria, né? Eu já servi aqui no Ministério, aí mandei mensagem para ele, né? Na época eu acho que era MSN. Mestre, eu vi lá, porque essa matéria eu tinha colocado 3, como 3. Aí ele respondeu para mim. Eu estava orando e percebi que você precisa ensinar essa matéria. Das duas, ou eu estou muito rebelde. Eu preciso ensinar para eu ter que aprender primeiro. ou é Deus mesmo, porque foi uma matéria que realmente mais me marcou, né? Sim. E aí, tá bom, o senhor tá dizendo. E aí eu ensinei a primeira vez em Patos. Né? E eu não tinha carro, né? E eu ficava indo de ônibus. Eita! Eu ia de ônibus à tarde, depois do almoço. Chegava lá tardezinha, aí ia para casa do pastor, jantava, tomava um banho. No outro dia? Depois da aula, pegava o ônibus voltando. Tinha dia que eu dormia lá. Teve dias que eu dormi lá e pegava o ônibus cedinho, acho que 5 da manhã, uma coisa assim, já vinha direto pro ministério da rodoviária. Vai passando um filme aqui na cabeça. Pastor Beto, Pastor Adalberto e Rô, né, que hoje estão lá em Blumenau. E eles me acolheram assim de uma forma, e era engraçado porque eu já sou baixinho e não tinha barba na época, então a Karine, 21 anos. Quando eu cheguei a primeira vez, eu até conto essa história, fui entrando com o Rô assim na igreja, tinha uma senhora que era aluna. Aí ela ficou olhando assim, aí foi falar alguma coisa com o Rô, e o Rô disse, não, cara, esse aqui é o professor que vai começar hoje. Aí ela olhou pra mim assim, bicho, foi aquela coisa constrangedora, assim. Ela olhou e disse, a sua espada. Você é o professor? Prazer. Foi aquela coisa intimidadora, assim, né? Mas depois essa irmã até me pediu desculpa depois e tal. Mas foi aquela coisa, né? E Pastor Beto e Rô, eles sabiam que era a minha primeira vez. Né? E eles até revelaram isso para a turma no último dia, né? O pessoal até se surpreendeu, graças a Deus, né? Mas assim, eles deram um apoio que é inesquecível,
queria honrá-los aqui e agradecer por isso. Amém. E aconteceu isso contigo também, não? Rapaz, não foi assim não, né? Mas eu não me apresentei que tinha sido a primeira vez não, dando aula não. Né? Mas eu, quando cheguei lá em Porto Alegre, aí sempre é tudo muita novidade, né? E aí você vai preparar slide, como é o conteúdo, Sim. você estudando, se dedicando, mas para cada aula que você vai dar, Deus dá uma direção para alcançar aqueles alunos da forma. A necessidade daquele... Exato. E aí, depois que eu terminei de dar aula, né, aí a diretora era Sinara, eu tinha passado o tempo, fiquei hospedado na casa do pastor Paulinho. Sim. E aí Sinara chegou, aí deu o feedback dos alunos, a avaliação, que o pessoal gostou demais, se surpreendeu e tal. Aí eu fui e falei para ela, disse, é a primeira vez que eu tô dando aula. Ei. Aí ela, não, eu não acredito não. Eu digo, toda honra sejam dadas ao Senhor. Tudo é a primeira vez, né? Assim, porque se você diz pra tu, o pessoal vai se sentir meio que cobaia, né? E é ruim, porque baixa a expectativa. Sim, mas sim. Depois, assim, é normal, todo professor vai ter sua primeira vez. Isso mesmo. Eu lembrei, Abraão, no segundo ano, em 2010, eu fui ensinar em Patos de novo. E aí foi engraçado porque eu fui com o Sérgio, né? Pessoa número 1. Aí foi engraçado porque a gente combinou assim. O Thiago tinha ido pra Bauru e tinha me dado o carro dele. Então já tinha carro, aquela coisa, né? Aí eu, jovem, querendo dirigir aquela coisa. Aí eu, nossa, como é que vai ser? Aí ele disse, não, a gente vai uma aula no meu carro e tal. Ele falou, né? A gente vai uma aula no meu carro e tal, não sei, pode ser. Massa, Sérgio, vamos aí. Primeira aula a gente foi no dele, aí no segundo dia eu fui no meu, né? Quando a gente foi voltando, teve um livramento. Sérgio disse, eu vou ficar indo no meu carro mesmo, tu fica indo comigo. Não sei se você lembra dessa. Vocês não sabem não, gente. Como é, cara, eu querendo dirigir, eu disse, não, é melhor ir no... Porque tarde da noite, essa... muita curva, né? Ali é perigoso. No meu carro mesmo, pera, ele fica tranquilo. Depois eu fiquei pensando, ele ficou com medo mesmo. É muita emoção. É muita emoção dirigir com o Perilho. Quer dizer, você dirigir com o Perilho, mas você está no carro com o Perilho dirigindo, né? Era tipo meu segundo ano de motorista. Agora não, né? Agora é outro nível, né? Assim. Um pouquinho melhor, né? É porque faz tempo que o Cleanto andou comigo. Vocês viajando junto. Me fala uma coisa, Cleanto e Perilo. Como é que você vê o crescimento do Rema nesses 30 anos? Rapaz, quando a identificação que eu tenho com o Rema, né? Quando eu comecei a trabalhar no ministério, e aí, de certa forma, o departamento que eu trabalhava, a gente fazia o acompanhamento da parte administrativa financeira das escolas, né? Então, em 2009, 2010 mais ou menos, a gente falava aí de um pouco mais de 25 escolas. Hoje, a gente já passou de 120, 130 escolas, né? Então, é um crescimento exponencial, né? Então, a palavra alcançando essas pessoas. A perspectiva aí para frente, rapaz, é só crescimento mesmo e Deus vai dando esse crescimento aí. Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, pois imagina. Então, imagina aí. E aí, 400, 500 escolas aí. A gente vibrou, eu lembro, quando completou 10 ou foi 15 mil graduados. Eita, 15 mil graduados. Hoje a gente completou 50, né? Então, é um crescimento grande mesmo e ver mesmo os testemunhos. Isso. E Deus soprando, né? Nesse Rema, né? Sem fazer muita força, a coisa tá fluindo, né, Cleandro? Sim, sim. As portas vêm sendo abertas, né, para que isso continue crescendo mesmo, né? As oportunidades. Nós temos Rema aqui no Brasil e fora também, né? Vocês dão aula fora também? Fora a gente tem a escola bíblica, né? Sim. A gente dá aula online. O melhor mesmo assim do Rema é que de fato é um ensino prático, né? Que a gente pode aplicar no nosso dia a dia e aí né? O aluno vira a maior propaganda da escola, porque as pessoas veem mudança na vida deles, né? Essa matéria, a de submissão, você tanto dá no Rema quanto na escola de ministros? Não, tem ela também na escola de ministros, né? Mas eu ainda não ensinei ela na escola de ministros. Na escola de ministros eu ensino comunicação. Tá. Mas tem uma história interessante da submissão à autoridade, porque na escola de ministro eu tive com o pastor Amauri. Sim. E na escola de ministro a matéria é bem voltada para ministério, né? Submissão à autoridade no exercício do ministério. E aí, matéria maravilhosa, assim, exemplos que ele deu, como o do guarda-chuva, eu dou até hoje. Eu já vi você falar. Então,
Uma vez eu estava ensinando essa matéria lá em Bauru. Sei. O pastor Amaury é o supervisor de São Paulo, né? E aí, no final de semana, ia ter uma reunião de supervisão lá. E eu estava dando aula na sexta, e eu estou dando aula, de repente entra o pastor Amaury, né? Aí ele ficou lá assistindo a aula e eu fiquei nervoso, né? Aí que eu ia dar o exemplo que ele tinha me ensinado. Podia dar errado. Mas aí eu brinquei, né? No final eu brinquei, queria honrar aqui o pastor Amaury, ele me ensinou submissão e autoridade na escola ministra. Todo exemplo. Qualquer coisa que eu tenha falado aqui errado, foi ele que me ensinou. Não, rapaz. Me livrei logo. Você teve alguma experiência com o pastor Bud também? Rapaz. Vocês dois aí, conta aí, mano. Não, era todo dia aqui com ele no ministério, era uma experiência. A minha da aula, né? Que a turma, o pessoal lembra até hoje. A gente teve fruto do Espírito. E aí era lá na Prata, né? Tinha a cantina, o trailer, né? 13 na frente. Aí no intervalo a gente ia pra lá, eu lanchando. Aí primeiro toque, né? Dizendo que faltava 3 minutos pra terminar o intervalo. Aí conversando, a gente tava comendo. Comi rápido. Quando fui terminando, aí tocou. Eita, caramba, corri lá de cima, né? Ele vinha saindo da sala dos professores. Descendo assim e tal. Quando eu cheguei no templo, assim que fui entrando, ele já tava no púlpito, começando. Então, irmão, aí eu fui entrando e minha cadeira na frente, ó. Que é isso? Aí eu caí na besteira ainda de ir pelo corredor central. Meio abaixado, devagarinho. Rapaz, não deu outro. Ele, irmão! Não é comigo não. Quando eu levantei a cabeça, ele olhando pra mim assim. Deus é pontual com você? Aí eu só balancei a cabeça assim. Então seja pontual com ele. Você tá atrasado e tá atrapalhando minha aula. Aí... Tava certo, pastor. Entrei, sentei lá, uma mistura de raiva, de vergonha, de tristeza, de tudo. Não veio mais não, viu? Aí pra ouvir fruto do Espírito, aí, cheio de obra da carne. Mas assim... Eu tenho que perdoar mesmo, tenho que aceitar e pronto. Aquela cacetada ali. Aí os alunos, na formatura. Não, aí foi a galera, foi o ano inteiro. Até o final do segundo ano. Deus é pontual com você. Aí eu fui, assim, me disciplinando pra chegar. Nunca mais chegar atrasado, porque qualquer vacilo era a galera. Assim, o pessoal tirou onda. Aí na formatura. Caramba. Foi entrando assim, né? Aí. Na hora que chama pro diploma, né? Perilo, a galera, Deus é pontual com você! Caramba! Ô, Perilo, me conta, hoje você tá na coordenação da comunicação do ministério. Me fala aí desse sentimento, né? Do que passa no seu coração de estar nessa coordenação, de ter sido realmente guiado por Deus, né? Para fazer esse curso. E hoje você está tomando conta desse lindo trabalho. Queria você contar a sua experiência e teu sentimento aí, teu coração a respeito disso. Gratidão ao Senhor, né, pelo privilégio de servir a Ele numa instituição como essa. Você tem quantas pessoas coordenando hoje? Hoje são quase 30, acho que 28 funcionários, né, aqui na igreja. Então, é uma responsabilidade grande, mas é como o Cleto falou, assim, é uma gratidão grande a gente ver esse crescimento da palavra, aquilo que pastor Bud e Guto declaravam anos atrás, a gente pensava, rapaz, vai demorar demais. E já aconteceu, já tem acontecido, né? E como é bom, principalmente nessa área que eu tanto gosto da comunicação, a gente tem esse contato com o público, né? Sei. A gente recebe feedbacks, comentários. Como é esse trabalho hoje da coordenação aqui do Ministério da Comunicação? Como é? Junta todas as igrejas do Brasil, fora? Como consultoria para as igrejas, né? A gente tem um manual de identidade visual, tem todo um manual de procedimento. Você dá esse treinamento também? A gente dá treinamentos para as igrejas, né? Mas eles têm uma atuação independente, autônoma, dentro dos princípios, mas a gente sempre ajudando, estando disponível, como também aprendendo, né? Sei. Trocando essas figurinhas. A gente tem um grupo no Telegram com todos os líderes de comunicação, que é muito rico, instrutivo. E é muito bom ver as igrejas e escolas também avançando, né? Desenvolvendo essa área. A pandemia foi
Foi um acelerador, né? Mesmo. E graças a Deus que deu frutos. Cleto, me fala sobre um pouco da trajetória sobre as finanças e como você pode ajudar as pessoas hoje pela sua experiência. Como eu falei, né, numa outra pergunta aqui, né, eu me identifiquei mesmo com essa matéria, esse conteúdo, essa informação, né, na verdade, esse tema sobre finanças, né. Então, eu sou formado em administração. Sim. Então, dentro da administração, a gente aprende alguns princípios de gestão, né? Então, diante disso, eu fui sendo direcionado aqui dentro do ministério para acompanhar, né, hoje as igrejas na parte administrativa, né? Então, hoje eu sou responsável por um departamento chamado Secretaria das Igrejas, que é quem acompanha hoje todas as igrejas. Isso, administrativamente todas as igrejas do ministério, né? Hoje nós estamos falando de um número aí de 456. Caramba, então, e como é que você dá conta assim de... Rapaz, graças a Deus pela equipe, né? Eu sozinho jamais conseguiria fazer. Hoje você tem quantas pessoas lá contigo? Comigo são 12 pessoas. Né? Então a gente consegue aí fazer esse acompanhamento, auxiliar os supervisores, auxiliar a diretoria, né? Então, sempre nessa parte administrativa. Né? Então, focando na área financeira, né? E na parte de secretaria. Então, essa é a atividade principal. Né? Então, a gente crê mesmo aí nesse crescimento, nesse exponencial mesmo aí também, né, das nossas igrejas, consequentemente as escolas. Peraí, me fala sobre o feedback, sobre o livro que você tanto escreveu, né, como escritor, e também o do pastor, né, conta essa história aí, como isso te inspirou, né, que livro tão fantástico aquele do pastor, né, e também os seus livros. No segundo ano do Rema... Eu curto. E Deus curte. Não, eu curto. Deus curte e eu curto. Pelo amor de Deus, produção. Ele faz de propósito essas coisas. Como é o nome do livro? Abraão curte. Abraão curte. Tem o Deus compartilha. Tem o do Rick Renner também, né? Como manter o mundo no lugar nessa cabeça louca. Mas diz aí. Eita, Perilé. Meu primeiro livro eu lancei, eu estava terminando o Remo. O Remo teve um Mais de Deus em 2007, né? E a gente lançou, era Jovem, Quem é Deus para Você. E eu lembro que no culto de oração da igreja, eu tinha levado autografado, assim, um dedicatório pro pastor Bud, de uma mensagem lá. Aí, quando terminou o culto de oração, eu desci lá no templo, aí, pastor, isso aqui, um livro, aí eu caí na besteira de falar assim, né? Pastor, que um livro que o Senhor me inspirou a escrever, eu sei que é para jovem, mas eu queria dar para o senhor, se eu puder dar uma olhada depois, me dar algum feedback, tá? Tem uma mensagem aí, ele pegou o livro e fez, foi Deus mesmo? Queria me enterrar, né? Aí eu tremi todinho assim, aí eu fiquei tão nervoso que eu respondi, eu acho que foi. Aí ele mesmo viu assim minha reação nervosa e começou a rir, né? Tô brincando, irmão, tal. Muito obrigado, parabéns, tal. Aí levou, né? Isso é uma outra, foi engraçado porque umas semanas depois na igreja ele passou por mim e fez, irmão, eu não li não o seu livro, mas eu dei umas olhadinhas. Muito bom. Tá bom. Obrigado, pastor. Aí quando chegou na imposição de mãos, que é no final do segundo ano, todos os alunos participam desse culto de imposição de mãos, né? Sim. Com os professores e tal. E o nosso também, mais uma vez, a gente privilegiado, foi com o pastor Bud, com toda a diretoria da época, né? Guto, Carrombé, pastor João. Então, quando a gente está ali para receber a imposição de mãos, eu me lembro até hoje, o pastor Bud, ele começou a orar em línguas, colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim, continue escrevendo, ainda vai vir muitos livros, continue escrevendo. Foram as palavras dele para mim naquela imposição de mãos. Virou Rema. E aquilo eu peguei e entendi como uma missão mesmo. E hoje já são 5, né, autorais, e fora a própria coleção Legado do pastor Bud, que a gente trabalhou na edição dela. Como e recentemente a biografia dele, né, do pastor Bud, para mim foi uma grande honra. Me conta aí sobre ela. Privilégio. Esse trabalho que você... Muitos anos de trabalho, né? Esse sonho começou
Em 2009, quando a gente estava lá no seminário de inverno do Rema nos Estados Unidos, tinha ido com os meus pais, né? Caramba, em 2009 conhecer o Rema começou. era um sonho nosso. Não, começou assim, o desejo, né? E o pastor Bud, ele pregou lá no Rema, pela manhã, nesse seminário. E à noite, o pastor Reagan pregando, ele estava falando sobre o poder de Deus. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. O poder de Deus às vezes é loucura para os homens. Aí ele perguntou, quem aqui estava pela manhã? Né? Queria que Bud ficasse em pé. O pastor Bud ficou em pé. Ele disse, se você não estava aqui de manhã, você precisa ouvir a mensagem dele, né? Porque ele é uma prova viva do poder de Deus, porque ele era um caminhoneiro, né? Agricultor, e Deus, o que Deus está fazendo através da vida dele no Brasil, só pode ser o poder de Deus e tal. E aí ele olhou para o pastor Bud e disse, as pessoas precisam conhecer a história desse caminhoneiro. Quando eu vi aquelas palavras na tradução aqui, as pessoas precisam ouvir. Eu já servia no ministério. Sim. Né? E aí eu comecei a ficar mais curioso ainda pela história do pastor Bud, né? E tive esse sonho de contar às pessoas a história daquele caminhoneiro. Cara, que legal, cara. Né? E quando ele faleceu, assim, aquela lembrança veio. E acho que na semana depois do falecimento dele, eu conversei com o Mama J, com o Guto, pedi a eles autorização de fazer esse livro. 2013, né? Sei. E aí eu comecei a pesquisar, Guto viajou para os Estados Unidos com a família dele. Foi pegando os materiais. Foi atrás da história dele lá, né? Cara, impressionante. Dos irmãos dele, um material riquíssimo, que é o primeiro e o segundo capítulo do livro. E trouxe para mim. Então, ficou tão original, tão perto, que parece que é ele que está falando ali, né? Do jeito que você fez ali. Parabéns mesmo, cara. Mas interessante isso, né? Deus usou ele para falar isso para mim, transmitir aquilo para mim na imposição de mãos e eu pude escrever sobre ele, né? Tá indo bem esse livro, né? Tá bem muito vendido, feedback bem, bom, né? Porque tem muita gente história, que não conheceu o pastor Bud, nunca viu ele pregar. A gente fala assim que teve aula com ele, o pessoal fala, você teve aula com o pastor Bud? Cara, e depois a gente pensa, cara, eu tive aula com o pastor Bud, né? É incrível, é incrível mesmo. Então é maravilhoso. Tá tão perto dele, né? A biografia, ela relata mesmo essa história do ministério, né? Sim. Quem é o pastor Bud, quem foi o pastor Bud e quem é a Mama Jane, né? Então, rapaz, é um livro que, se você faz parte desse ministério, você precisa ler. Né? Não vale a pena não, você precisa ler. Porque aquilo ali vai avivar em você aquela chama do que você faz parte, né? Para dar continuidade a isso aí. Bom demais. Leandro, qual o legado... Cleandro. Realmente um livro de Rick Renner. O Cleozinho. Ei, qual o legado você quer deixar para as futuras gerações, tanto você como o Perillo? Rapaz, isso é uma pergunta que nunca me passou na cabeça, não. Eu vivo uma vida intensa servindo ao Senhor, né? Procuro viver essa vida intensa, dando sempre o meu melhor, com integridade, com caráter, né? Demonstrando para as pessoas que estão ao meu lado quem de fato eu sou. Né? Então, o legado que eu posso deixar para elas é desfrute do que Deus pode fazer na vida de cada um de vocês, né? Vivendo essa vida de caráter, de integridade. E eu sei que é isso que você tem que deixar para a posteridade. É o que você vive, né, hoje. Top. Perillo. É isso mesmo, faço das palavras de Cleandro as minhas. Não. Mas é isso, é você marcar a vida de pessoas, né? Sim. A gente falando aqui do 2006, 2007, quanto aqueles professores nos marcaram, né? Desejo isso também, marcar a vida dos meus alunos, de pessoas, mas principalmente daqueles que estão mais perto de mim, meus filhos, né? Ser esse exemplo, esse referencial. Show. Né? E o Rema nos ajudou demais nisso. Ping-pong para a gente terminar, fechar. 30 anos de Rema. A minha vida. 30 anos. É privilégio fazer parte dessa história. Ministério. Responsabilidade. Ministério. Servir. Secretaria das Igrejas. Uma paixão. A comunicação. Paixão. Rema no Brasil. Revolucionário. Rema. Escola de Ministro.
complemento do Rema. É essencial para o ministério. Escola de Missões. Aí é claro, eu sou professor. Mas é essencial para quem tem chamado. Isso mesmo. Se vai ao campo, tem que fazer parte. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Foi um tempo muito bom. Foi muita experiência maravilhosa, né? Que vocês tiveram. Eu queria que o Perilo pudesse deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. E o Cleandro também, em 1 minuto aí, você deixar uma palavra. Até ia trazer hoje, esqueci, eu ia trazer meus cadernos do Rema de anotação. Que legal. Né? Mas aí eu posto na internet depois aí. Incentivar quem ainda não estudou no Rema a estudar, a fazer. Essa escola é fundamental, vale a pena qualquer esforço, sacrifício, abrir mão de alguma coisa, como o Cleandro deu o testemunho dele, né, para estar na sala de aula. São 2 anos de investimento. Né, e você vai ter grandes retornos, grandes transformações, melhorias em cada área da sua vida por causa da palavra. Não é a instituição, isso é a palavra de Deus que é ensinada lá, que marca a nossa vida. Esses cadernos eu sempre consulto, quando eu vou ensinar, eu leio as anotações, as matérias que eu ensino, por exemplo, o caráter de Deus, né? A gente teve com a Alexandra Flige, eu lembro que meus pais falavam, né? Alexandra, nosso professor, foi... E, cara, e do nada, ela estava aqui no Brasil na época, parece que nem era ela que ia ensinar pra gente, né? Foi a primeira matéria do 2º ano, e aí ela estava aqui, encaixaram ela e, cara, foi professora dos meus pais, né? Para mim, essa matéria me marca muito, é uma das que eu ensino hoje. Então, é marcante demais. É essencial para qualquer cristão estudar no Rema, né? Experimenta o poder. Isso. Cleandro, uma palavra. Mesmo. Como o Perilo falou, né? Se você ainda não fez essa escola, eu recomendo, assino embaixo, faça, ela vai mudar a sua vida, ela vai impactar a sua vida, né? Experimente o Rema. Então, quando você começar a fazer a primeira matéria, eu tenho certeza que esse gostinho que você vai sentir vai te dar prazer em dar continuidade em concluir essa escola. Incentivar os jovens, né? Isso. Como eu falei. Isso. Essa coisa, a faculdade ou Rema, se puder, e com certeza a maioria vai poder, os dois. Né? Faz os dois juntos. Fechou. Pessoal, obrigado por ter estado conosco aí. Compartilha, deixa o seu comentário, compre o livro de Perilo, depois compre o livro dos seus cabelos brancos. Cleandro. Isso é inveja, viu? Verdade. Então, gente, obrigado pela experiência de vocês. Obrigado por ter deixado tanta coisa boa pra gente. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Vocês. Tchau, gente. Valeu, gente. Até mais. Até mais.